Olá, essa é mais uma aula do nosso curso preparatório da Prefeitura de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre a normativa número 1 de 2013, que vai tratar sobre a avaliação na educação infantil, aprimorando olhares. A gente precisa, quando a gente entende qual é a finalidade daquele documento, fica mais fácil da gente internalizar, da gente compreender. A educação infantil, ela vem sendo tema de inúmeras reflexões que enfatizam as suas contribuições no desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos de idade. A Lei 9394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, no artigo 4º, ela estabelece como dever do Estado, com a educação escolar pública, a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, que vai ser organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. No artigo 29, ela diz que a educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, vai ter como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, nos seus aspectos, tanto físico, quanto psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. No artigo 30, a lei diz que a educação infantil ela será oferecida nas creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e na pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos de idade. Vai dizer também que a educação infantil ela será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. A avaliação será mediante o acompanhamento e o registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção. Ou seja, nós não temos repetência na educação infantil. A educação infantil é de acordo com a faixa etária da criança. Então, a criança que ela está para fazer 6 anos, ela vai sair da educação infantil e vai para o ensino fundamental. Então, a avaliação na educação infantil, ela não tem objetivo de promover a criança. Também, carga horária mínima anual de 800 horas, que vão ser distribuídas aí por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. O atendimento às crianças vai ser de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, que vai ser exigida uma frequência de, no mínimo, 60% do total dessas horas que tem que ser cumprida durante o ano. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e de aprendizagem daquela criança no decorrer do ano. Qual que é a concepção, de acordo com a normativa, qual é a concepção de educação infantil? Na educação infantil, as crianças elas têm direito ao lúdico, à imaginação, à criação, ao acolhimento, à curiosidade, têm direito à brincadeira, democracia, têm direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à confiança, à dignidade, têm direito à convivência e à interação com os seus pares, para produzir as suas culturas infantis, tanto com os pares quanto com os adultos, quando o cuidar e o educar vão ser
dimensões presentes e indissociáveis em todos os momentos do cotidiano das unidades educacionais. O que isso quer dizer? Eu não consigo separar o educar do cuidar. O educar, enquanto eu estou cuidando, eu estou educando. Enquanto eu estou educando, eu estou cuidando. A organização do tempo e dos espaços, de acordo com a normativa, deve privilegiar as relações entre as crianças de mesma idade e também crianças de faixas etárias diferentes. Deve contemplar também as suas escolhas e a sua autonomia, a acessibilidade aos materiais, o deslocamento pelas salas e outras dependências da instituição e fora dela, porque muitas vezes ficamos apreensivos de deixá-los em determinado espaço da escola, até por questão de segurança, mas é direito das crianças fazerem uso de todos os espaços da instituição, porque todos os espaços até então eles educam. As crianças, elas devem ter contato com o conhecimento construído historicamente e serem valorizadas também como produtoras e coprodutora desses conhecimentos. O papel do educador da educação infantil e a escuta das vozes das crianças é escutar as vozes das crianças, articular e apoiar as suas descobertas, criar condições para a produção do conhecimento dessas crianças de maneira integral, considerar as falas e as expressões dessas crianças e desses bebês, que vêm carregadas de indicações sobre como que essas crianças e esses bebês pensam, considerar aí o que eles têm como interesse, o que eles têm como necessidade. Então, a instituição de educação infantil pensada, tem que ser pensada para e com as crianças e as suas famílias. As propostas pedagógicas com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, elas devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos e ter como objetivo garantir à criança os processos de apropriação, de renovação, a articulação de conhecimentos e aprendizagens nas diferentes linguagens. Concepção de criança e infância. As concepções de criança e infância, elas são construções sociais, históricas e culturais que vão se consolidar nos diferentes contextos nas quais são produzidas e a partir também de múltiplas variáveis como etnia, classe social, gênero e condições socioeconômicas das quais as crianças fazem parte. Pode-se afirmar também a existência de múltiplas infâncias e de várias formas de ser criança. Concepção de currículo, de acordo com a normativa. O currículo que se dá aí no espaço, no tempo vivido, na relação e na interlocução entre as crianças e os adultos, mas também no tempo do recolhimento, da individualidade, da imprevisibilidade dos acontecimentos do cotidiano. E bem ainda para além das situações planejadas, isto é, o currículo ele diz respeito a acontecimentos cotidianos que não podem ser objetivamente determinados. Eles podem apenas ser planejados, tendo em vista a sua abertura ao inesperado. O currículo, ele carrega o registro do percurso vivido por aquelas crianças, aqueles bebês, ou seja, está continuamente em ação, deixando marcas, aprendizagens e o registro sócio-histórico nas memórias dos seus protagonistas. Enfim, o currículo na educação infantil, ele deve contemplar um caráter integrador e construir-se envolvendo todos os atores do processo educativo, as famílias, os bebês, as crianças, as educadoras e a comunidade, tendo aí como eixo o lúdico, o brincar e a arte, rompendo aí com um caráter prescritivo e homogeneizador, bem como aí a cisão entre a SEI e a EMEI, e destas duas aí com o ensino fundamental.
De acordo com a normativa, qual é o perfil do educador da infância? Observador participativo, que vai intervir para oferecer em cada circunstância os recursos necessários à atividade infantil, de forma aí a desafiar, promover interações, despertar a curiosidade, mediar conflitos, garantir realizações, experimentos, tentativas, promover acesso à cultura e possibilitando que as crianças construam as suas culturas infantis. Devem ser conhecedores da importância do seu papel e da sua atuação nas relações com as crianças, com as famílias e com a comunidade educativa, sendo um dos coprodutores do projeto político-pedagógico, da unidade que esse educador está. Faz-se necessário também ter clareza das suas ações e conhecimento teórico a respeito de todos os temas pertinentes à infância, em especial sobre o cuidar e o educar, ter consciência de que a educação ela é uma prática social, portanto, supõe intencionalidade na educação infantil, ou seja, tudo tem que ser pensado para a criança aprender. Os espaços, as brincadeiras, tudo tem que ter uma intencionalidade pedagógica. Os educadores da infância, ao elaborar o seu planejamento pedagógico, ele deve contemplar oportunidades para que o inesperado ele possa acontecer, permitindo a reconstrução e a aquisição de novos conhecimentos, construção de teorias, tentativas e negociações aí com as crianças. Utilizar-se também da observação participativa como um instrumento para a elaboração de registros escritos, fotográficos, audiovisuais e por meio das produções das crianças, como desenho, escultura, maquetes, as falas e as expressões das crianças para refletir sobre quais intervenções pedagógicas vai precisar ali ser feita a fim de oportunizar as crianças sempre as melhores e mais ricas condições de viver as infâncias nos contextos educativos das unidades de educação infantil. O educador da infância também deverá lançar mão desses elementos para compor relatórios de acompanhamento do processo de aprendizagem de maneira descritiva, focar nas experiências vividas e ainda elaborar materiais que possam apoiar as famílias, tanto no conhecimento quanto no acompanhamento do processo educativo. Ele deve também criar condições, organizar tempos e espaços, selecionar e organizar materiais de forma criativa, observar as crianças, avaliar os processos, construindo aí registros que vão historicizar o tempo vivido por aquelas crianças, apoiar as descobertas deles e projetos a fim de possibilitar aí a ampliação das experiências dessas crianças, sem que o foco esteja centrado no educador, e sim na ação e invenção desses meninos e dessas meninas. A participação da família. A educação infantil como espaço socioeducativo, democrático e coletivo, entendendo aí que a democracia como um sistema de vida que só pode ser considerado efetivo quando ele é construído pelo grupo social, de acordo com o interesse desse grupo, as convicções comuns, deve considerar as famílias. A integração das famílias, ela perpassa todo o período de permanência das crianças, tanto na EMEI, na SEI, na EMEF, quando conjuntamente todos os atores envolvidos, eles passam a construir um projeto educativo por meio de diferentes processos de participação. A participação da família na instituição é de extrema importância para o desenvolvimento das crianças e, sobretudo, para a promoção do trabalho democrático participativo. Portanto, há de se garantir aí condições para se realizar trocas, interações com outras pessoas, sejam crianças ou sejam adultos.
promover a garantia de horários que considerem a necessidade das famílias, que são trabalhadores, criando aí condições da comunidade se apropriar da escola como espaço de convivência, de cultura, de lazer, que tem a ver com o quê? Que envolve o quê? Festividades, feiras de produção local, que pode ser aí de comidas típicas, artesanato, canto, produção agrícola, entre tantos outros. Projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, ele deve ser um documento dinâmico, que possibilite sempre ser revisitado, apresentando aí as continuidades das propostas pedagógicas e administrativas, os encaminhamentos que são realizados, as dificuldades que já foram superadas e outras dificuldades aí que vão precisar de intervenção. O PPP, ele se caracteriza como um documento de consulta para todos os membros da comunidade escolar, onde a gente resgata as ideias, registra os avanços das proposições iniciais, ali o que foi proposto, o que a gente conseguiu, se os novos caminhos que a gente propôs, eles já foram trilhados ou não por aquela unidade educacional, as dificuldades que se encontrou no meio do caminho, as facilidades, contextualizando a educação, a avaliação na educação infantil. Na história da rede municipal de São Paulo, começou lá em 1935. 1935 foi o ano do início da educação infantil no município de São Paulo e com a criação de parques infantis. Em 1975, eles passam a ser denominados Escolas Municipais de Educação Infantil, os EMEIs. Em 1992, quando foi a aprovação do Regimento Comum das Escolas Municipais de São Paulo, a avaliação da aprendizagem na educação infantil, ela foi efetivada por meio de relatórios descritivos individuais, que tinham como objetivo descrever as atividades das crianças, mas sem classificá-las. A partir dos anos 2000, a gente foi se aprimorando esses relatórios e a utilização deles, e foi se introduzindo ali o conceito de documentação pedagógica, que é entendida como um instrumento que vai auxiliar os profissionais da educação infantil a historicizar esse processo que vai ser vivido no dia a dia pelas crianças, no percurso da aprendizagem delas. Então, a Secretaria Municipal de Educação, ela integra a sua rede, as creches que se encontravam sob a responsabilidade da então Secretaria de Assistência Social, que agora com nova denominação, como Centros de Educação Infantil, que é a chamada SEI. Vai trazer aí práticas de registros diários, que também vão ser incorporados aos estudos sobre a avaliação. Como que a gente avalia o processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança? Partindo do pressuposto que a avaliação ela será sempre da criança em relação a si mesma, e não nunca comparativamente com outras crianças. Ela deve servir para registrar as situações e as experiências vividas pelas crianças no dia a dia, enfatizar aí as descobertas, as aprendizagens, considerar a princípio de que a avaliação, considerando aí a princípio de que a avaliação ela é um processo contínuo para identificar as potencialidades, os interesses, as necessidades dessas crianças. Então, os registros, eles são considerados documentação pedagógica, porque são as formas pela qual se expressa o que as crianças estão dizendo, o que elas estão fazendo, é o trabalho das crianças, é a maneira como educadora ela vai se relacionar com essas crianças e com o seu trabalho. Então, a documentação pedagógica, ela deve acompanhar essas crianças no seu percurso educativo, porque ela vai corroborar com as concepções de educação infantil, de criança, de infância, de currículo, e bem como aí a participação das famílias, que já foi explicitada aqui.
Como que funciona a avaliação e o que seria a avaliação institucional? O campo da avaliação educacional, ele abrange diferentes âmbitos. A aprendizagem, as instituições, as políticas educacionais, os programas. Então, a avaliação institucional, ela pode contemplar tanto a autoavaliação quanto a avaliação externa. Entende-se por autoavaliação um conjunto de procedimentos avaliativos organizados por integrantes da instituição educativa que realizam a avaliação do trabalho e das condições da sua produção. Professores, outros profissionais da instituição, alunos e pais. A avaliação externa, ela ocorre quando se busca a avaliação da instituição educativa por meio do olhar de agentes públicos ou de entidades da comunidade escolar que analisam o trabalho com um olhar de fora. Então, cabe distinguir a avaliação na educação infantil e a avaliação da educação infantil. Qual a diferença? A avaliação na educação infantil, ela se refere àquela avaliação que é feita internamente no processo educativo, que ela é focada nas crianças enquanto sujeitos e coautores do seu desenvolvimento. A avaliação da educação infantil, ela toma esse fenômeno sociocultural, que é a educação nos primeiros 5 anos de vida em estabelecimentos próprios, com intencionalidade educacional, que é configurada num projeto político pedagógico ou numa proposta pedagógica, usando aí, visando responder se e quanto esse projeto pedagógico, ele atende à sua finalidade, aos seus objetivos e às diretrizes que vão definir a sua identidade. Então, a avaliação na educação infantil é uma coisa, a avaliação da educação infantil é outra coisa. A questão da articulação da educação infantil com o ensino fundamental. O processo de transição da educação infantil para o ensino fundamental, ele deve contemplar desde o currículo, que é compreendido aí como um instrumento vivo, até a criação de espaços adequados, tanto nas salas quanto na área externa, além das práticas que vão viabilizar essas interações entre criança e criança, para que possam desenvolver as suas culturas de pares infantis. O processo de transição da educação infantil para o ensino fundamental, ele deve contemplar, como eu falei, desde o currículo, né? Toda adaptação aí às salas e tudo mais, e a transição efetiva-se, ela vai se efetivar como um momento positivo que vai respeitar o desejo de conhecer e de considerar a continuidade do processo de aprendizagem dessas crianças. Então, ela pode ser articulada com ritos de passagem aí significativos que envolvem as ações conjuntas entre as 2 etapas da educação básica. Então, a partir de contextos próximos do universo significativo dessas crianças, dos meninos, das meninas. Então, nessa linha, são consideradas aí descontextualizadas as formaturas, pois elas não fazem parte do universo infantil. Ou seja, entende-se que quanto menos ruptura nós tivermos da educação infantil para o ensino fundamental, menos a criança ela vai sentir essa ruptura, essa diferença, porque elas já vão para um outro local, para um outro espaço que elas não conhecem. Então, se a ruptura for muito grande, a criança ela vai sofrer nesse processo aí de transição. Como que é registrado o processo de avaliação? O registro de avaliação na educação infantil, ele toma forma aí, né, em documentação que vai ser necessária, que vai orientar o replanejamento das ações pedagógicas e as intervenções que vão ser necessárias. A observação cuidadosa, né, e o respeito ao ritmo individual de cada criança vão ser aspectos também
que vão precisar ser considerados nesse processo. O registro do processo de avaliação na educação infantil, ele exige, por parte das unidades educacionais, uma especial atenção, uma vez que ele se constitui um importante instrumento na análise do desenvolvimento e aprendizagem dessas crianças. Os diferentes instrumentos de acompanhamento que se constituem a partir dos registros de observação, eles vão propiciar a indicação das intervenções pedagógicas que vão ser necessárias para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças e vão ser sintetizados na documentação pedagógica que vai ser apresentada para os pais ou para os responsáveis, porque eles têm que ter conhecimento desse processo. A construção desses registros, inclusive os decorrentes da observação do educador, ele deve favorecer o acompanhamento do trabalho pedagógico nas EMEIs, nas EMEBs, na SEI, na EMF. O educador, ele poderá manter um caderno contendo fatos relativos a cada criança individualmente. Os registros construídos pelas próprias crianças também devem ser considerados na elaboração dos portfólios individuais, dos portfólios coletivos, ocupar lugar de material de análise, de reflexão dos professores, bem como também de estudo, nos horários e nos momentos de formação. E no final de cada semestre, os registros que forem realizados no decorrer do período, vai caber ao educador elaborar os relatórios descritivos com a finalidade de resguardar os registros que vão ser resultantes das observações das crianças e analisar o trabalho como um todo. Então, devem constar ainda dos relatórios descritivos, dados relativos às especificidades de cada criança, como problemas de saúde, históricos médicos, telefones de contato com as famílias, caderneta de vacinação. Então, a unidade educacional, ela vai expedir documentação educacional referente a essa etapa da educação básica, mesmo porque hoje é uma medida que é exigida por lei. Como que vai ser expedida essa documentação educacional? Vai ser feita a elaboração de um relatório descritivo. Esse relatório ele tem que refletir a trajetória percorrida por aquela criança e também fornecer aos educadores os elementos necessários para a continuidade do trabalho pedagógico. Então, pode ser a melhor forma de se expedir a documentação prevista na lei. Então, o relatório, o que tem que conter, no mínimo, esse relatório? O percurso realizado pelo grupo, decorrente aí dos registros semestrais, o percurso realizado pela criança individualmente nesse processo, anotações contendo falas ou outras formas de expressão da criança, que reflita aí a sua autoanálise, o parecer do educador fundamentado nas observações que foram registradas no decorrer desse processo, o parecer da família quanto às suas expectativas e os processos vividos pela criança, as observações sobre a frequência da criança na unidade, como indicador da sua interferência no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Por que isso é importante? Porque às vezes aquela criança ela não consegue desenvolver uma aprendizagem mais substancial porque mais faltou do que veio. Então, às vezes, o pai ou a mãe pode dizer, nossa, mas o fulaninho ali, o amigo, ou o filho da minha amiga, que é amigo do meu filho, ele consegue já fazer tal coisa e o meu filho não. E aí, quando se olha lá na documentação pedagógica, percebe-se que aquela criança, muitas vezes, ela não atinge o nível de frequência adequado, ou ela faltava toda semana, ou ela teve problema de saúde. Tudo isso vai interferir no processo de desenvolvimento e aprendizagem dessas crianças. Por isso a questão da frequência. A documentação educacional a ser expedida ao final da etapa de educação infantil, ela será de responsabilidade
da unidade educacional e ela deve ser elaborada em papel timbrado e expressar os processos de desenvolvimento da criança, percentual de frequência anual dela, com a assinatura do educador, que foi responsável por aquela criança durante aquele ano, assinatura do diretor de escola e do coordenador pedagógico. Então, os registros da documentação pedagógica das crianças do infantil, da educação infantil, após a sua expedição, elas vão ficar disponíveis em formato digital para que possibilite o acesso das unidades de ensino fundamental e das famílias das crianças, com as informações que contém ali do acompanhamento dessa criança durante o ano. Então, essa documentação vai ficar em formato digital. E a escola de ensino fundamental, a criança ela não vai sair da educação infantil para o ensino fundamental? A escola de ensino fundamental precisa ter acesso a essa documentação pedagógica que foi feita durante o tempo que essa criança ficou na educação infantil. E os pais também precisam ter acesso. Esse documento, essa normativa, ela falou sobre isso, sobre a avaliação na educação infantil. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Um beijo.